Olá, bem-vindo a mais um programa produzido pelo Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, sempre trazendo assuntos inerentes à vida do administrador, do estudante de administração, do tecnólogo em gestão e da sociedade em geral. Hoje nós vamos conversar com o administrador João Luiz Pinheiro sobre a tese de doutorado que ele fez e defendeu, Silêncio da diversidade na formação dos administradores. Seja muito bem-vindo, João. Obrigado. Nós vamos trabalhar esse tema aqui, que é um tema relativamente polêmico e que realmente merece discussão. Então, a primeira pergunta, que temos a fazer ao João é o que o levou a procurar entender esse assunto e a defender essa tese de doutorado. José, acho que a gente pode começar pensando o seguinte: o que seria da vida da gente sem a polêmica, né? Então, a vida perderia um pouco da graça. E o que me fez efetivamente me centrar nesse estudo? A primeira coisa que eu percebi como professor, porque além de administrador eu sou professor universitário e estou nessa militância profissional há mais de 20 anos, é que o mundo vem mudando muito e essa mudança é acompanhada de uma mudança de comportamento da sociedade, e essa mudança de comportamento se dá em muitas esferas. Que esferas seriam essas? Você tem uma presença cada vez maior do estrangeiro no nosso território, você tem uma longevidade da população também cada vez mais crescente. A gente tem agora uma expectativa de vida da mulher aos 82, o homem indo a 76, 78 anos de idade, segundo os dados do IBGE. Existe uma mudança de comportamento no sentido em que mulheres pedem e exigem um direito tácito, constitucional, que é a igualdade entre os sexos, e outras tantas dimensões que vêm surgindo na sociedade e que vêm se colocando como novos desafios para o administrador, o profissional de gestão. Por quê? O profissional de gestão está dentro das organizações. E nós vivemos, como o Drucker diz, a sociedade das organizações. Então, se a gente está numa sociedade das organizações, como é que a gente vai ter gestores despreparados para lidar com essa nova realidade, com esse novo contexto social que se apresenta? E por isso mesmo eu acabei optando por não seguir mais uma escola de administração, porque eu fiz graduação em administração, fiz um mestrado em administração na Federal Fluminense, fiz um segundo mestrado na Fundação Getúlio Vargas, ainda que em áreas distintas, mas eu queria uma experiência diferente, E aí eu fui procurar um campo muito distante do nosso, que é o campo da política social, E ali eu tive que repensar toda a minha formação e comecei a perceber que a formação do administrador ela peca por não conhecer mais profundamente o humano, não conhecer mais profundamente a realidade das pessoas e a realidade da própria sociedade, porque a gente vive dentro de um esquadro, e é isso que eu vou problematizar na tese. Agora, nessa tese, o senhor defende alguns pontos da diversidade. Quais seriam esses pontos? Não é bem uma defesa, Foi uma questão de escolha, porque quando a gente está fazendo um doutorado, está fazendo um curso estrito sensu, a gente às vezes pega um campo muito grande e aí o campo a gente vai ter que começar a fazer recortes. Tem que fechar. Então você tem que falar sobre currículo, mas o que você quer falar do currículo? E aí o que você quer problematizar? Você tem que definir claramente um problema. Às vezes você vai criar uma hipótese, ou você vai fazer um mapeamento. Aí a questão é a metodologia que você vai escolher para poder trabalhar um determinado assunto. No meu caso, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que haviam 6 dimensões que seriam as mais problemáticas em termos de diversidade. Embora haja outras, essas foram que o Essas foram uma escolha pessoal, eu poderia, por exemplo, ter abordado a questão da diversidade religiosa dentro da formação do administrador. E isso também hoje é uma realidade, Quando você percebe que determinadas empresas, não diretamente, mas indiretamente, tentam, de alguma forma, descobrir a sua orientação religiosa, porque ela parte de um determinado pressuposto, que se você tem uma religiosidade X, você tem um comportamento Y, e se você tem uma religiosidade H, você vai ter um comportamento J, isso demonstra claramente preferências e preconceitos. Então você começa a rotular
grupos, né? Isso tem sido muito observado, por exemplo, no ramo da construção civil. Existem trabalhos apresentados junto à ANPAD, em outros órgãos, mostrando claramente determinadas preferências religiosas, que não é o caso aqui eu citar, acho que é a questão de cada um pesquisar, né, esse assunto. Mas essa foi uma dimensão que eu optei por excluir, até por uma questão de tempo, viabilidade, operacionalidade mesmo da pesquisa. Então, quais foram as 6 dimensões que eu escolhi? A primeira, a mais consagrada de todas, que é a questão da deficiência física, que você tem política de cotas para o deficiente e tal. A segunda foi a questão da expatriação, né? Eu fui um professor no sul do Brasil, numa região de fronteira, e ali eu comecei a perceber, isso eu estou falando de 12 anos atrás, que havia um grande problema em relação ao estrangeiro que tentava entrar em território brasileiro, né? Havia uma relação de preconceito muito forte, entende? Então, toda vez que se verificava que era um estrangeiro, havia um preconceito. Isso quando o estrangeiro não era, então, o empresário. E aí ele tinha preconceito com o brasileiro, né? Mas por quê? Porque você tem a questão dos choques de cultura, né? E aí você tem que trabalhar isso. E normalmente isso não é trabalhado. Se a gente até trabalha um pouco na academia, mas não é uma coisa que é muito enfatizada, né? Então essa foi a segunda dimensão. A terceira dimensão foi a questão geracional, né, que hoje é um problema, né, para as organizações. Existem empresas que têm políticas internas que não são externadas, mas isso você consegue confirmar a partir do momento que você verifica o quadro funcional e você percebe que 90% do quadro funcional é de profissionais que estão entre 20 e 50 anos, né? Então, se 90% está ali, por que não tem ninguém com menos de 20 e não tem mais de 50? Né? Quando você tem aqueles 10%, são os cargos de diretoria ou de direção dentro da empresa. Então, há aí um gap, né? Há aí algo que a gente não... Um campo desconhecido, um campo que hoje é minado, que é silenciado, tanto que é por isso, inclusive, o título da tese. O terceiro campo é a questão da orientação sexual, que hoje é um assunto ainda emergente, por incrível que pareça, mas que não é trabalhado na formação, né? E que a gente observa claramente que os alunos sentem uma dificuldade muito grande quando tocam nesse tema, e às vezes eles até trazem isso para a gente na sala de aula, às vezes não durante a aula, mas fora da sala de aula, com situações bastante costumeiras, tipo: professor, eu sou responsável pela área de recursos humanos, chegou uma funcionária e vem me dizer que ela tem uma companheira que quer colocar a companheira no plano de saúde da empresa. O que eu faço? E eu falo assim: é companheira, vive em regime de união estável, o regramento interno da empresa diz? Não, se for união estável, então qual é a dificuldade de tomar a decisão? Se já está estabelecido? Sim, né? O que isso afeta a produtividade da empresa? Não, mas eu não sei como fazer isso, como levar ao meu chefe. Mas por que tem que levar ao seu chefe? Você tem que simplesmente executar aquilo que tá previsto, né? Então esse é um outro problema. Temos ainda uma questão central, que é a questão da raça, né? Que lamentavelmente ainda há muito preconceito. Os negros ganham menos, trabalham mais, ainda são discriminados. Isso, inclusive, quando eu levei as pessoas, sujeitos de pesquisa, alguns até falaram assim: não há preconceito. E aí você fala assim: não há. Não, eu nunca participei, mas eu até vi que realmente a empresa, numa determinada situação... E aí quando você começa a puxar, você começa a perceber que ainda existe esse preconceito, sim. E quando você considera, por exemplo... eu pesquisei os NDEs, né, os núcleos docentes estruturantes dos cursos de administração. Eu acho que negros eu não consegui entrevistar nenhum, visitando 8 universidades federais. Porque não estavam inseridos nessas áreas, nesses cargos. Será que não estavam ou não estavam nem no quadro docente? Né? Se eu olho hoje para a instituição que eu trabalho, que é a Federal Rural do Rio de Janeiro, né? Quantos professores negros eu tenho no meu departamento? Eu diria para você, não chega a 10%. Né? E aí vem aquela pergunta que poderíamos comparar com o dilema de Tostines, né?
É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Será que realmente não tem candidato negro capacitado, ou ele também parte do pressuposto de que ele vai ser discriminado, que ele não vai encontrar uma oportunidade dentro da instituição? Né? Isso é uma coisa que a gente tem que começar a problematizar. Né? Se a gente vai fazer um mapeamento, né, da população, por exemplo, que está fazendo doutorado, né? Qual é a porcentagem de negros? E a coisa fica mais grave quando você cruza os dados, né? Negro e mulher. Né? Aí você vai começa a diminuir muito a participação, entende? Então nós temos muitas desigualdades que a gente tem que enfrentar. A questão toda é como é que a gente vai fazer para poder incluir a diferença e fazer com que a diferença seja algo natural. Né? Que é assim que você vê quando você viaja para fora do país, assim que você vê na Itália, assim que você vê na França, né? Os diferentes, eles são integrados. No Brasil, eles são apartados, mas é algo que é silenciado, esse apartamento. Não é esclarecido como isso ocorre de uma forma objetiva. Nesse caso, a universidade, além de passar o conhecimento, ela tem, vamos dizer assim, o dever ou a missão de fomentar nos alunos ou nos estudantes, né? Melhor assim dizer, os estudantes, a discussão, a reflexão sobre os assuntos, e o professor, né, ele teria essa missão de levar os alunos a refletirem sobre essas situações. Como estão sendo tratadas essas questões dentro das universidades por parte dos docentes? Eu acho que são duas coisas aí que a gente tem que separar, tá? E que isso eu consegui esclarecer bem na minha tese. Uma coisa é a política do governo, né, dos últimos anos, do governo federal principalmente, e que vem sendo aos poucos absorvidos pelos governos estaduais e também pelas empresas, no sentido do seguinte, o que é, por exemplo, uma política de cotas? Né? E a política de cotas, ela é válida, ela não é válida, por que ela é válida, por que ela não é válida? Eu acho que hoje é um consenso que existe uma necessidade da gente integrar essas pessoas que durante muito tempo ficaram fora da universidade, né? Os índios, os negros, aqueles que não tiveram oportunidade, não tiveram um bom ensino fundamental para poder ter acesso ao ensino. Né? E é interessante, porque exatamente quem não tem acesso ao ensino são esses grupos, que são grupos que a gente poderia chamar de grupos minoritários. Né? Então isso é uma constatação. Então eles até entram na universidade. E às vezes a universidade tem trabalhos interessantes nesse sentido. Né? Semana de esclarecimento sobre diversidade, sobre diferença, tranquilo. Mas os cursos de administração, eles parecem que dentro das universidades federais, eles são um mundo à parte. Um mundo à parte, exatamente, eles são um mundo à parte. E por que é esse mundo à parte? Né? Uma coisa que eu perguntei em todas as instituições. Normalmente o currículo, há uma previsão de que o aluno tenha que fazer, por exemplo, 120 a 300 horas de atividades complementares. Tá? Isso varia muito de instituição para instituição. Quantas atividades complementares foram ofertadas pelos cursos no sentido de esclarecer a questão da diversidade? E eu digo para você, das 8 instituições visitadas, nenhuma delas ofereceu nada nesse sentido. Eles partiam do pressuposto que isso era uma questão a ser ofertada pela instituição e não pelo curso. Ora, se você tem um curso que não abraça uma causa, que não assume uma causa, que não assume um compromisso conjuntamente com a instituição, você tem problemas. Então você não vai ver a coisa prosperar. Né? E aí você tem conflitos seríssimos, principalmente na região sul do Brasil, nas 3 instituições que eu visitei, nas 3 federais, isso tem gerado conflitos muito acentuados. E o que me causou, inclusive, espécie foi a Federal da Bahia. Né? A Bahia, que é um estado em que você tem, por exemplo, dentro da questão racial, muitas pessoas negras, né? Existem movimentos de verdadeiro apartamento dentro das salas de aula. Isso, inclusive, alguns professores citaram. Você entra na sala de aula, você tem assim, aqueles grupos que são cotistas ficam de um lado da sala de aula e os não cotistas de outro. Não existe uma integração. Então, o que adianta você incluir excluindo? Né? Você tem que exatamente contextualizar, problematizar, incentivar, né? Fazer com que esses grupos se reconheçam, se conheçam em primeiro lugar e depois se reconheçam.
até nas suas diferenças. E com isso você consiga fazer o quê? Você complementa essas diferenças. Só para terminar o que eu estava falando sobre a questão das dimensões, uma outra dimensão que eu acho que eu não citei foi a questão... Eu falei de expatriados, né? Sim. Falei de geração, falei de raça, falei de orientação sexual, mas ainda é um problema muito sério em termos de gênero. Né? Isso, se você pega todos os estudos em termos de política salarial, diferenças salariais entre homens e mulheres, as mulheres ainda são muito discriminadas dentro das empresas. Né? Você vê, por exemplo, agora no governo federal, né? Toda uma preocupação no sentido em colocar a mulher numa posição de comando. Né? Por quê? Porque a mulher é sempre colocada numa situação de segundo plano. Isso você percebe claramente no setor privado. No setor público isso é menos presente, pelo menos em termos de política salarial, porque você tem a questão da equidade salarial. Né? E até hoje, que você tem portal de transparência, existem vários recursos, não tem como você fazer esse tipo de discriminação. Mas no caso do contexto privado, ainda hoje há uma diferença, em média, de pelo menos 30% de diferença de salário entre homens e entre mulheres. Agora, sobre essa questão no setor privado, né, porque aí você não tem tanto acesso assim às questões salariais, enfim. Quais os principais desafios do administrador, do gestor, para enfrentar essa complexidade toda que é a realidade? Acho que a primeira coisa é a gente assumir que existe isso. Esse é o principal problema. Né? E aí o professor, ele é um grande indutor. Agora, se esse professor, ele nega que isso exista, ou ele não assume que isso exista, ele não traz essa discussão para a sala de aula, como é que esse aluno vai sair da universidade, da sua escola, preparado para lidar com essa realidade? Ele não sabe como lidar. Né? E aí você tem um outro problema, que isso também eu consegui diagnosticar. Você tem um professor que não está preparado para lidar com essa realidade. Até porque, às vezes, ele não quer se expor, ele não quer expor a sua história. Agora, como é que você pode pensar um docente que não seja espelho para a sua turma? Todo professor acaba sendo um espelho para a sua turma de alguma forma. Acaba sendo uma referência de alguma forma. Então, se esse professor, ele se omite, ele se cala, ele prefere não se expor, não expõe nem mesmo as dificuldades que ele viu, que ele atravessou ao longo da sua trajetória profissional, você vai ter aquilo que o Bourdieu fala, que é um ciclo vicioso. Né? Você vai fazendo a lógica da reprodução. Você tem um modelo que é falido, que não funciona e que ele vai se perpetuando. Né? E vai perpetuando até quanto? Até o infinito. Por quê? Porque a gente não faz um corte, não faz uma ruptura, né, entre momentos e de modelos. E acho que hoje a gente tem uma necessidade de rever. Nós temos hoje uma estrutura que é muito criticada, a estrutura hoje curricular. Né? Nós precisamos ver com urgência as diretrizes curriculares nacionais do curso. Né? A real dimensão que o nosso curso se propõe. Nós temos um curso que é multidisciplinar. Né? E dentro dessa multidisciplinaridade, muitas coisas vêm sendo silenciadas, vêm sendo colocadas como algo de importância menor. Né? E é lógico que isso é um movimento contínuo, né? de mudança e de revisão. Se a gente pensa, por exemplo, há 20 anos, quando eu me formei, ninguém imaginava discutir, por exemplo, responsabilidade social dentro da universidade. Né? E hoje a responsabilidade social está presente em quase todos os currículos de administração. Eu me formei em 95, eu não tive disciplina de ética profissional. E hoje ela está presente no currículo. Mas a gente também tem que começar, e aí é o grande desafio dos conselhos também, de contribuir no sentido de levantar uma discussão específica, não somente na questão da montagem da estrutura curricular, mas também naquilo que deve estar previsto dentro dos programas curriculares e dentro das ementas das disciplinas. Para a gente realmente ter um profissional que vai estar capacitado para lidar com esse mundo tão diverso e tão complexo. Agora, falando de diversidade, a diferença tem os benefícios, assim, tanto para a gente poder conviver em sociedade, quanto para a própria empresa. E a diversidade, no caso, para as organizações, é um bom negócio, na sua visão? Olha, dentro da academia, a gente tem um certo purismo, né? E eu diria que eu sou uma ovelha negra dentro da academia, porque eu tento sempre combinar as duas coisas.
Eu acho que a gente está aí com uma excelente oportunidade. É um desafio, mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, né? Por que é uma grande oportunidade? A partir do momento que você percebe, vou pegar a questão, por exemplo, da dimensão geracional, né? Você tem uma longevidade maior. As pessoas estão envelhecendo mais, mas elas estão envelhecendo mais e com qualidade, lúcidas, produtivas, e de repente elas são colocadas para fora dentro das organizações. Só que elas saem, por exemplo, um gerente de banco que sai com 60 anos, ele sai com uma carteira de clientes, né? Se ele for trabalhar numa pequena empresa, numa pequena financeira, ele carrega parte daquela carteira. Ele acaba levando, é natural. Por quê? Porque às vezes você tem um tempo de relacionamento de 10, 20, 30 anos com aquele gerente, ele está representando uma instituição. Mas como é que a gente vai negar a importância da relação pessoal, da relação interpessoal? A responsabilidade profissional também, né? Claro, aquela pessoa se mostrou competente, correta, eficiente, né? Aí o dia que ela sai, eu conheço várias pessoas que quando percebe que o seu gerente, isso nem quando se aposenta, só trocam de banco, as pessoas mudam de banco junto com o seu cliente, com o seu gerente. Não, eu já conheço, já sei como é que eu posso lidar com ele. Se eu tenho um problema pessoal, eu ligo para o celular, eu resolvo com ele, ele libera meu financiamento, ele libera meu crédito. Se o meu talão de cheque está bloqueado, ele dá um jeito de resolver meu problema. Porque as pessoas querem resoluções, né? Querem que as coisas sejam resolvidas de alguma forma. Então isso é uma realidade. Na outra ponta, você tem um consumidor que está ficando mais velho e também vai ficando cada vez mais sequioso de produtos e serviços diferenciados. Então aí você tem uma oportunidade de um mercado que ainda é muito pouco conhecido. Eu me lembro uma vez que eu estava numa instituição privada de ensino aqui no Rio, e eu coloquei os meus alunos para conhecer o mercado da terceira idade na Baixada Fluminense, né? A primeira reação deles foi dizer assim: professor, é impossível eu entrevistar tanto idoso, né? Eu falei assim: comece a observar mais a sua própria família. E todos os grupos conseguiram fazer esse trabalho, né? E eles descobriram coisas assim que eles jamais imaginavam. Por exemplo, existe todo um mercado na parte de confecção e moda que eles desconheciam, que havia uma lacuna. Tanto homens quanto mulheres reclamavam de que não haviam produtos, roupas para pessoas que têm mais de 60 anos. Então você tem um nicho de mercado que você pode aproveitar e você acaba descartando. Exatamente. Então isso que eu estou falando em termos de geração, a gente pode expandir para a questão de gênero, que hoje já é reconhecido, de raça, né? O mercado para as pessoas negras hoje se mostra bastante amplo. Por exemplo, a indústria do cosmético, de estética, né? Cresce assustadoramente exatamente por esse reconhecimento. Basta a gente pensar que há 40 anos toda a indústria de cosmético pensava a parte de beleza e de estética para a mulher branca. Né? E nos últimos anos se descobriu que havia um mercado da mulher negra, né? Descobriram a pólvora, porque todo mundo sabe que sempre teve mulher negra. A questão toda é que você não tinha um produto específico para mulher de pele negra. Então agora se reconhece, se tem produtos específicos. E não é um produto barato, é um produto caro. É um produto extremamente rentável, é um mercado extremamente importante hoje para as organizações. E isso depois você vai expandindo. Portador de necessidade especial, deficiente físico, né? Ele também é um consumidor, né? Hoje a gente tem esse problema, por exemplo, em termos de layout, né? A gente ensina layout, ensina lá em organizações, sistemas e métodos para os alunos, modelos de layout, mas não problematiza questões fundamentais. Por exemplo, a questão da acessibilidade. Você tem que bolar layouts em que garanta acesso tanto para uma pessoa que não tem deficiência quanto para o que tem deficiência. As nossas calçadas, por exemplo, são calçadas que não são preparadas para o deficiente físico. E, na verdade, nem para nós. E também não é preparada para o idoso. Então, a gente tem que repensar política de urbanismo, nós temos que repensar a questão das políticas corporativas no sentido que tipo de empresa a gente quer, né? Que tipo de percepção essa empresa tem que ter do mercado. Ela tem que sair daquele lugar comum, daquele esquadro confortável da sociedade heteronormativa, da sociedade branca, da sociedade do jovem de 20 a 50 anos. Né? Hoje o mundo mudou, o mundo está mais amplo e a gente tem que ficar de olho. Né? Por quê? Até porque você tem segmentos de mercados que tem que ser atendido dentro das suas especificidades.
Então, se a gente não reconhece essas diferenças, a gente não consegue gerar as complementaridades que são necessárias para o mercado. Então, reconhecer, admitir que existe um problema a ser transpassado é o primeiro passo e depois atitudes diretas, né? Atitudes empresariais, né? Atitudes proativas. Né? Eu acho que esse é o caminho da gente conseguir fazer com que a gente possa incluir as pessoas das mais diversas formas, não somente gerando emprego, gerando postos de trabalho, mas também gerando oportunidades de consumo. São as duas pontas que a gente tem que se preocupar. Agora, para dar esse salto, como os conselhos profissionais eles podem auxiliar nessa transição de aceitação da diversidade, de respeito, sair do silêncio sair do silêncio da diversidade. Bom, eu acho que o Conselho tem que ter um papel, eu acho que cabe os conselhos, né, tanto o Conselho Federal quanto o Conselho Regional, né, nos diferentes estados, trazer essa discussão para dentro dos seus conselhos, problematizar isso, discutir, né, não se avergonhar de reconhecer essas diferenças, porque não tem sentido. Né? E nem ficar de constrangimentos. Eu vou ter que falar sobre deficiente. Será que o deficiente vai se sentir constrangido em falar da sua realidade? Você já perguntou a um deficiente se ele se incomoda em falar sobre a sua deficiência? Eu diria que para você é o seguinte, que a grande ampla maioria, mais de 90%, até por conviver com aquela determinada limitação, ele não tem nenhum problema em falar sobre aquela realidade que ele vive. Ao contrário, ele quer ser ajudado. Ele não quer piedade, ele quer respeito. E ele sabe que para ele conseguir isso, ele precisa falar, ele precisa que o outro conheça a sua realidade. Mais do que falar, ele precisa ser ouvido, né? Exatamente, são as duas pontas. E também quem não fala, né, não é ouvido. Quem não é ouvido não é lembrado. Então, assim, é uma lógica que a gente tem que começar a assumir. Então, o conselho, para mim, tem que saber ouvir, tem que chamar esses públicos para dentro, né, das suas esferas, tem que reconhecer, tem que deixar que isso seja mais ventilado. No meio acadêmico, você tem hoje muitos profissionais que vêm trabalhando isso. Por exemplo, na Federal de Minas Gerais tem o Dr. Saraiva, né, que é um profissional reconhecido que trabalha a questão da diversidade dentro do curso de administração. Né? Tanto que a linha dele toda de pesquisa é em cima disso. Você tem o Dr. Sidney na Federal do Rio Grande do Sul, você tem o Dr. Irigaray na Fundação Getúlio Vargas aqui do Rio de Janeiro, a professora Silvia Vergara também aqui na FGV. Então tem muita gente que já está problematizando isso dentro dos fóruns acadêmicos, mas sempre contextualizando dentro da realidade. A minha pergunta que fica é por que o Conselho ainda não está fazendo isso? Então esse é o primeiro ponto. Então, se isso, de repente, passa a ser algo que vai ser assumido pelo Conselho, como é que o Conselho pode se aproximar das instituições de ensino? Uma coisa que eu achei bastante interessante. Dentro das universidades federais, percebe-se que a influência do Conselho acaba sendo muito limitada. E aí vem um outro dilema de Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Será que é porque o Conselho não se aproxima ou será que é porque a universidade não deixa o Conselho se aproximar? Então isso para mim também é uma outra coisa que tem que ficar muito clara. Né? E não ficou. Ao contrário, né? Eu percebi claramente que havia sinais de uma resistência na entrada do Conselho. Mas também não havia o chamamento dos conselhos. Mas também não havia uma procura por parte do Conselho em se aproximar dessas instituições de ensino. Diferente do que acontece, por exemplo, com as instituições privadas. E eu digo isso porque eu já fui professor tanto de instituição pública quanto de instituição privada. Então, eu sempre vi o Conselho muito mais presente dentro das instituições privadas do que dentro das instituições públicas. Então, eu acho que tem que haver esse approach, né? Tem que haver essa aproximação do Conselho junto às instituições públicas. E aí você poderia até me perguntar assim, mas João, por que isso seria importante? Né? Porque as universidades federais, querendo ou não, e as estaduais, as públicas como um todo, elas servem de caixa de ressonância. Né? E o que é essa caixa de ressonância? Elas possibilitam debates mais amplos e as instituições privadas muitas vezes buscam essas instituições como referência. Por isso que às vezes você até, quando analisa uma matriz curricular de uma instituição pública e de uma instituição privada, elas são muito parecidas. Está aí a prova da ressonância.
né? Então a gente tem que ter esse movimento, né, essa proatividade do Conselho de se aproximar das instituições públicas de uma forma mais contundente. Além do que promover esse debate em nível nacional, né? Tanto que esse foi o maior desafio da minha tese, porque eu tive que rodar 8 estados da federação, né? Eu só não cortei a região norte, porque na hora de fazer definir a minha amostra de pesquisa, eu defini claramente que eu queria instituições públicas que tivessem cursos estrito sensu e que tivessem IGC, né, que é o Índice Geral de Cursos, acima de 4. Né? Então, o número de instituições que se enquadravam dentro dessa referência era um número relativamente pequeno. Então, ficou razoavelmente factível, né? Possível de ser executado. Mas foi muito cansativo. Eu tive que rodar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Brasília, Goiás, Bahia, né? Então, Rio Grande do Norte. Então foi muito cansativo esse trabalho, Minas Gerais, mas foi extremamente produtivo, a partir do momento que você consegue ter um mapeado do que o país está indo, né? Uma outra coisa que eu acho que o Conselho tem que se fazer mais presente, isso até porque algo que eu sempre respeitei muito, inclusive quando estive em posições de liderança dentro de instituições de ensino, é fazer valer aquilo que está previsto como uma determinação do Conselho, que é o quê? Disciplina de administração, quem tem que lecionar é administrador. E o que eu observei nessa minha andança? É que nas instituições federais isso não é colocado na prática. Muitas instituições você vê profissionais de outras áreas lecionando e que não são administradores. Uma dessas instituições que eu pesquisei, para você ter uma ideia, administrador de formação só era 10% do quadro. Que é muito grave, né? Para mim, gravíssimo. Que tipo de profissional? Para mim, gravíssimo. Não, e mais do que tipo de profissional, porque você até tem uma boa formação, né? Boa parte desses profissionais eram graduados numa outra área, mas tinham mestrado na área de administração. Mas o aluno acaba não tendo uma referência. Eu acho que mais importante é a referência que um graduado em administração pode exercer. Agora, aí vem também o nosso desafio. Nós temos que ter um administrador que tenha uma visão ampla do mundo e da sociedade. E isso, às vezes, a gente não tem. Por quê? Porque a gente se acomoda. A gente tem uma tendência à acomodação, a deixar um esquadro que funcione bem e a gente repete e esquece o restante, né? Então, isso é um outro desafio, né? E que tem que começar a ser algo bastante mais enfatizado por parte do Conselho. Muito bom. Para encerrar nossa conversa, nossa entrevista, tem algo mais que o senhor queira falar aos estudantes, aos coordenadores de cursos, professores? Olha, eu diria que a gente tem que refletir, né? Eu acho que a gente está num momento de reflexão e, com relação aos cursos, eu acho que os cursos e os coordenadores, eles têm que estar mais atentos. E, principalmente, eles têm que criar canais de comunicação. Eles têm que ouvir o seu público, né? O nosso aluno é que está na sociedade, que está dentro das organizações. Eu sou professor da Rural do Rio, sou um professor de dedicação exclusiva, né? E por isso mesmo acabo tendo outras limitações. Eu acabo não podendo, por exemplo, estar dentro das corporações. Então eu não sei qual é a realidade, a dinâmica das empresas no seu dia a dia. Eu sei do ponto de vista de relato, eu sei do ponto de vista de relatório, conversas, alguns trabalhos esporádicos que a gente acaba fazendo, proferindo uma palestra. Mas a gente não está ali dentro do cotidiano da empresa. E quem é que está? O nosso aluno. Então, pelo menos o nosso aluno, ele tem que ser ouvido, né? O que ele está sentindo de dificuldade? O que ele está sentindo que está ausente na sua formação? O que está excessivo na sua formação, né? E acho também, por último, que nós temos que começar a rever essa questão da dedicação exclusiva. E aí fica um desafio também para o governo federal, né? Algumas carreiras, né, são quase que inerentes o contato com as organizações. Isso vale, por exemplo, para quem é da área do direito, mas também vale para nós da área de administração. Um professor de administração que não está próximo das organizações é uma coisa absurda. Por quê? Porque você começa a ficar muito distante da realidade
que o seu aluno precisa em termos de referência, em termos de reflexão. É isso. Perfeito. João Luiz Pinheiro, muito obrigado pela entrevista. Você está convidado a voltar mais vezes, né? Próximas obras realizadas, mais assuntos, mais temas. Tiver, fazemos contato e trazemos aqui para os nossos espectadores, aqueles que nos acompanham. Muito obrigado. Obrigado a você. E você que nos assistiu até aqui, que nos acompanha, né, as ações do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, muito obrigado pela audiência, fique bem e até o próximo programa.